E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um TS Cast, onde a experiência se une com a estratégia e a trajetória se transforma em grandes resultados. Eu estou aqui hoje, Débora Santos, o Furacão das Vendas, com uma convidada muito especial. E eu quero chamar aqui, ter a honra de falar com quem? Com a doutora Melissa Garcia, que é médica formada em Catanduva desde 2005 e ela vai contar um pouquinho mais sobre ela. Doutora, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Muito honrada por estar aqui com vocês, numa empresa tão linda que eu não conhecia, mas já estou apaixonada. É um prazer, é uma honra. E nós queremos te conhecer um pouco mais. Ok. Saber um pouco mais, direto aqui da cidade de Jaú, né? Certo. E quem é Melissa? Quem é a doutora Melissa? E antes mesmo de ser a doutora Melissa, né? Ok. Melissa é de Jaú. Saí da nossa terrinha, fiquei praticamente 13 anos fora e voltei para cá. E ficou onde? Eu estive durante 9 anos na faculdade de Catanduva. 9 anos por quê? Porque a especialidade também foi lá. 6 de faculdade, mais 3 de especialidade, mais 2 anos antes de tudo isso fazendo cursinho. Então deu 11 anos, acho que eu errei na conta. E voltei para cá. Voltei com o propósito de ter uma família perto dos meus pais. Que bacana. Não sou tão bairrista assim a ponto de querer Jaú, mas eu queria criar os meus filhos perto dos avós como eu fui criada. Que delícia. Então essa é a Melissa, que delícia. Veio para cá para criar raízes por conta dos familiares. E já era casada já? Não. Eu me casei no último ano de especialidade. Já sou casada há 16 anos. Meu esposo eu trouxe de lá de Catanduva, ele que veio para cá. E a gente gosta muito de falar, né, que o melhor empreendimento da nossa vida é a nossa família. Sem dúvida. Né? E se nesse empreendimento, se nessa empresa, né, que é uma empresa, né? Sim, se não tiver sucesso, não adianta nada, né? Não. E que gostoso quando a gente fala de, poxa, trazer para poder ser criado, né, perto dos avós, dos pais, muito é satisfatório, na verdade, Bastante. né? Porque não são todos que têm esse privilégio, né? Sim, que gostoso. Enquanto eu fui contra, né, uma onda. Enquanto a maioria do pessoal que estava formando queria capital, ou capital de outro estado que não fosse, né, São Paulo, queriam cidades grandes. Eu tive propostas muito interessantes, inclusive econômicas, né? A proposta fora de Jaú sempre era melhor economicamente. Sim. Mas eu falei, não, eu quero voltar para cá. E aí eu falei, eu vou conseguir aqui. E tá dando certo até agora. Tá certo. E é uma coisa que você acaba voltando às origens de qualquer forma, Sim. né? Eu falo que eu nasci em Jaú, né? Morei aqui até os 11 anos de idade, fui para São Paulo e voltei com empresa em Jaú. Olha que loucura, né? E é tão bacana quando você volta e encontra um colega de lá do colégio, não era? Verdade. Um vizinho. É muito bacana quando você tem essa interação com pessoas que você nunca mais pensou em imaginar encontrar. Nossa, aí falando sobre isso, foi até interessante, né? Esses dias alguém entrou em contato comigo e falou assim, Dé, você lembra de mim? Nós éramos amigas quando tínhamos 9 anos de idade. Eu falei, meu Deus. Falei, ai. Aí ela mostrou, ela falou assim, eu tenho uma carta de que você escreveu dessa época, né? Você que me levou na igreja. Eu falei, gente, que legal, né? É criar raízes mesmo, né? Muito bom. E me diz um pouquinho, doutora, como que a medicina entrou na tua vida? Que é essa paixão pela medicina? Ai, será que vai ser um pouquinho clichê? Não tem como. Eu vou dizer o que meus pais me diziam. Desde os 4 para 5 anos eu falava que ia ser médica. Não sei por quê. Eu simplesmente gostava disso. Eu não Mas tinha essa conversa em casa? Sim. E eles eram também? Não, eu ia falar exatamente isso. Eu não tenho familiares médicos. Muito pelo contrário. Na minha família sempre foi muito humilde. A única pessoa que tem faculdade é a minha mãe. A minha mãe já casada, tendo eu já como bebê. Ela fez administração aqui em Jaú, porque teve um patrão muito legal que patrocinou esse estudo para ela. Minha mãe foi bancária uma vida toda. O meu pai é um grande homem, mas não tem um diploma de faculdade. Meus tios não têm diploma. Então, eu sou da primeira geração da família que tem um diploma, seja ele qualquer. E eles dizem que eu dizia isso desde os 4 anos. Então, eu não sei te falar de onde surgiu essa paixão. Mas sempre foi o meu objetivo.
cuidar das pessoas, tratar das pessoas. Mas eu não sei te dar uma resposta diferente. Mas é lindo, né? É gostoso. Eu nunca me enxerguei em outro lugar. Que legal. Engraçado, né? E brincava quando era pequena e tudo mais, Desde sempre. Então, meu pai, como ex-cabeleireiro na época, eu tinha, vamos dizer assim, todos os caminhos para seguir a profissão dele. Né? Uma vez que já tinha uma profissão começada, eu poderia seguir os mesmos caminhos. Ou até ir atrás do que minha mãe fez. Minha mãe fez um concurso público que não dependia do diploma que ela teve, mas foi economiar uma vida. Talvez se não tivesse dado certo, eu tivesse ficado por aí. Mas eu nunca pensei em ser diferente, em fazer algo diferente. Uau, uau. E a escolha pela especialidade? Conta um pouquinho sobre isso. Essa foi um pouco mais difícil. Eu cheguei literalmente na faculdade de medicina, eu vou ser médica. Do que eu não sei, mas eu vou ser médica. Porque no momento da entrada isso não fazia diferença. Do que eu ia cuidar, de como eu ia fazer a especialidade. Não era uma preocupação. E ao longo dos últimos anos, que a gente treina muito, né? A gente passa em várias especialidades antes de fato sair da faculdade. E eu fui testando. Essa foi legal, essa foi menos, essa foi mais. E eu cheguei à conclusão que eu queria fazer alguma coisa que me oferecesse a oportunidade de ser clínica, ou seja, conversar com o paciente e ao mesmo tempo me desse a possibilidade de fazer cirurgias. Ao longo da faculdade eu não me via nem só como clínica e nem só como cirurgiã. Então eu acabei encontrando o meio termo na ginecologia e obstetrícia. Hoje você pode ver que tem bastante ginecologistas que não atuam na área de obstetrícia. E o contrário também existe. E aí eu queria exatamente o que as duas especialidades me ofereciam. Que bacana. E é interessante, né, quando você fala que sempre foi um desejo, Sim. Sempre foi uma paixão. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas eu queria cuidar de pessoas, né? Como isso é gratificante, como isso marca. E eu acho que é isso que mostra tanto a sua trajetória quanto o seu sucesso. Talvez. Né? O todo que você conquistou, né? Aonde você chegou. Sim. Porque o cuidar das pessoas, esse servir, ele é o principal. Ah, com certeza. E eu isso... posso dizer que eu amo 100% do que eu faço. E a sua filha vai para o mesmo caminho também ou não? Não. Não? Eu acredito que não. Posso errar, né? Mas eu acredito que ela vai para o lado de exatas. 15 anos, 15 né? 15 anos. No momento ela diz que ser médica não é uma opção. Só que talvez ela esteja com alguns vícios, vamos dizer assim, algumas más impressões. Sim. Até pouco tempo atrás ela dizia que jamais faria medicina, porque médico estuda muito e trabalha muito. Eu falo errôneo porque quem não trabalha muito e quem não estuda muito hoje? Só quem não quer crescer. Qualquer profissão que queira crescer, que queira melhorar, está trabalhando muito e está estudando muito sempre. A minha, a sua e a qualquer outra. Eu tenho um menino de 11 anos e eu tenho uma menina de 18. Então a Bia tem 18 anos, o Vitor tem 11. E teve uma vez que o Vitor falou assim para mim: mãe, eu não vou ser empresário igual você. Não vou fazer a mesma coisa. Eu falei: não, filho, por quê? Ele falou assim: porque eu quero ter um supermercado. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu vou conseguir colocar uma plaquinha de fechado. Olha lá. Ai, eu olhei, doutora, nessa hora, você entendeu assim, que o recado era para você. Eu entendi o recado. E aí eu falei: mas filho, a minha empresa também fecha. Ele falou: não, a sua tá sempre aberta. Nossa, e aquele dia foi tão assim, eu falei: nossa, meu Deus, né? Que sensação que ele tem, que ele tá vendo a mãe que trabalha muito, o pai que trabalha muito e que nunca fecha. Sim. Hoje eles já têm, né, outra mentalidade, outra cabeça, porque é exatamente um pouco mais isso. Maduros, eles pouco entendem. Mais maduros, sim. Exatamente, de entender que é necessário. Que é necessário muito estudo, muito trabalho. Sim. Então, várias viagens que a gente fez para fora do país para estudar, né, para se especializar, as empresas, os projetos. Mas hoje eu falo, né, eu falo assim: não existe nenhum sucesso maior do que a tua casa. Exato. Então, eu sempre tive uma conversa muito grande assim, com eles, né, de o nosso trabalho, nossas empresas está atrapalhando o nosso convívio, o nosso relacionamento, porque sim. Nós como mulheres muitas vezes nos sentimos assim até culpadas, né?
né? Sim. Porque, poxa vida, não dá até esses Ser dias... bem-sucedida traz uma certa culpa. Exato, e até esses dias me falaram assim, Débora, como que você faz para equilibrar todos os pratos? Falei, não equilibro, não dá. Exatamente, é uma ilusão Não dá, achar que a gente esquece, equilibra tudo. Não dá. Falei, não, deixa cair mesmo, tá tudo bem. Mas eu falo que existe muito do acordo. E eu acho que muitas mulheres, né, que estão ouvindo e nos assistindo hoje, também têm essa dificuldade de, poxa, quando é o momento que eu olho para mim, quando que eu cuido da minha casa? Às vezes eu sirvo demais a minha casa, a minha família, a minha empresa, e eu esqueço de mim como pessoa, e às vezes ao contrário. E você não precisa se sentir culpada. Né? Não. Você não precisa se sentir culpada. Você pode sim ser mãe, ser empresária, ser esposa, ser filha, e você saiba que você não precisa ser perfeita em nada. Não. Tá tudo bem. E lembrar que talvez você não fosse uma mãe muito boa se você não estivesse feliz com o que você faz. Exato. Se você não fosse realizada profissionalmente, você não teria um maternar legal, que fosse compensador suficiente. É isso. E sem contar que tudo que você faz é para tua família, né? Sem dúvida. É o que a gente deixa muito claro. Todas as viagens, eu que faço palestras e tudo mais, tudo que nós fazemos dentro da empresa é para vocês. Sim. Então, tá tudo bem. Aí passou o tempo, eu comecei a conversar e eu falei, filha, você gostaria que a mãe não trabalhasse mais, ficasse aqui com você? Toda mãe já fez essa pergunta pro filho. Aí ele falou assim, mas a gente vai pra Disney? Não dá pra ter tudo, né? Olha só. Eu falei, olha só. Falei, então tá tudo bem. E hoje eu vejo que eles entendem, mas porque a gente colocou algo, doutora, dentro de casa, que é o diálogo muito bem assim esclarecido. Então qualquer decisão, vamos fazer um livro, ou vamos abrir outra empresa, seja o que for, senta todo mundo, conversa, né, entende, olha, agora é o momento onde a mãe vai estar um pouquinho mais fora, ou o pai, né, é saída e vinda, exatamente, e tá tudo bem. Então a gente conseguiu chegar nesse diálogo assim muito gostoso, né? E olha que bacana, você tem uma profissão completamente diferente da minha. Os problemas são parecidos. O seu filho gosta da tua profissão porque ele te leva para outros países e ele pode viajar. Uma das coisas que faz minha filha não gostar muito da minha profissão é que ela não pode sair daqui. Né? Infelizmente ou felizmente, no meu ponto de vista, trabalhar com gestantes me segura muito aqui em Jaú. Certo. Não é um grande problema para mim, eu sou muito caseira. Então, o não viajar tanto, para mim, não é um problema. Mas eu tenho que entender que para o meu esposo e para minha filha adolescente, talvez isso seja importante. Aí vem o equilibrar os pratos. O que está acontecendo no momento? Temporariamente, eu não estou pegando novas gestantes que dariam à luz no começo do ano para que eu possa fazer uma viagem com a minha família. Uau. Então, tem um momento da carreira em que não é possível fazer essa distinção de agora eu pego, agora eu não pego. Sim. A gente simplesmente abraça o mundo. Agora eu já estou num ponto em que eu falo, opa, profissionalmente já está legal. Então, vamos mais devagar e cuidar um pouquinho da família? É isso. Então, aí tá o nosso dançar do dia a dia, o meu, o seu. E não deixa de ser parecido, né? Exato, só que isso é um poder de escolha. Só que para chegar nesse momento de escolha, muito. É exatamente isso. Não foi sem batalha que nós chegamos aqui. Exato. Agora pode escolher, então é diferente, né? Houve uma conquista, houve uma trajetória, houve um caminho e agora, poxa, agora eu consigo, né? Chegar onde eu quero, abrir mão, falar assim, agora eu pauso um pouco. Exato. Por isso que não dá para equilibrar, não é questão de equilibrar. É um momento onde você vai dar mais foco num lugar. Isso. Agora eu pauso, dou foco, né, nesse plano B, no plano A e assim por diante. E faz parte, né? E aí que a família nos ajuda a ter o equilíbrio. É isso. Puxa a orelha quando a gente está exagerando num pontinho. Exato. Puxa a orelha no outro quando você fala, tá deixando aqui a desejar, né? É verdade. É assim mesmo. E eu vejo que tudo isso que a gente conversou até agora, você lida todos os dias, porque essas mulheres estando dentro do seu consultório, com problemas diversos, chegando lá com tantas coisas, qual é a maior dúvida da mulher que chega ali? Eu diria que o meu conversar hoje no consultório é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Legal. A maior parte das pessoas, das mulheres, vamos dizer assim, chegam lá exatamente com os mesmos problemas que os nossos. Acrescido de uma cólica, uma dor, um sangramento, algo obviamente ginecológico,
Mas geralmente é o conversar que me faz entender o que a mulher está precisando, o que está acontecendo com ela e ajudar ela a equilibrar o prato. Sim. Então, nesse momento, é o sangramento que está incomodando ela. Vamos ajudá-la a melhorar aqui. E muitas vezes, numa conversa assim, a gente chega à conclusão que o que não está legal nem é a parte ginecológica. Eu preciso ajudá-la um pouquinho na parte emocional. É uma outra causa, né? Exatamente, um pouquinho na parte nutricional para que ela chegue ao equilíbrio dela. Então, muitas vezes, o meu papel de ginecologista não é ser ginecologista. Uau. Talvez aí venha a minha paixão. Né? Talvez é isso que me faça gostar tanto do que eu faço. Porque muito do que eu faço ali no dia a dia não é o que está no livro. É uma vivência, é uma percepção do problema do outro. É uma percepção do que ela está precisando ouvir. E de muitas vezes ser ouvida apenas. Só ouvir. Isso. E tem vaga para segunda-feira já? Como que tá? Doutora, Nada não, você já tá me usando aqui, já deu. Ai, meu Deus, vou ter que pagar a consulta no final, entendeu? Doutora, isso é tão diferente, de verdade, assim, né? Nós que lidamos com tantos empresários, tantos médicos e como mulher também, como Sim. paciente, é muito difícil de encontrar. É um diferencial, assim, extremamente importante, porque a mulher, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, ela tem muitas dúvidas. Sim. E muitas vezes ela tem vergonha, ela não sabe o que está causando aquilo no corpo dela. E ela acha que é realmente devido à idade ou alguma coisa que ela está fazendo errado. E não, e às vezes está aqui. Exato. E está aqui nunca, né? De conversar, de entender. E por isso do servir. Então é lindo isso, tá? Que você faz, é muito Sem bonito. dúvida. Eu faço com muito prazer. Exato, porque muitas vezes você passa e fala assim, tem um horário certo, são 5 minutinhos ali de consulta, é muito rápido, faz esse exame e acabou. E a gente não encontra, eu te falo, eu nunca tinha encontrado, tá? Olha, Nunca legal. tinha encontrado, então parabéns, de verdade. Que isso, obrigada. Porque isso faz total diferença na vida dessas mulheres, eu tenho certeza absoluta, porque às vezes ela só precisa de alguém para escutar. Exato. Tanto é que se você perguntar hoje, qual é o meu diferencial? Não me julgo melhor profissional ou melhor médica do que qualquer um dos outros colegas. Mas eu dou espaço para ser além de médica. Eu vejo muitas vezes isso, um paciente chega, já tem um diagnóstico, já tem um tratamento na mão, e ele vem porque ele não entende o que ele tem. Ela, né, mania de falar ele e o paciente. Ela não entendeu o que ela tem. Ela não entende o porquê aquele remédio vai melhorar o problema dela. Às vezes você simplesmente explica. Eu faço um montão de desenho, tá, na consulta. A gente explica, a gente desenha, a gente fala na linguagem do paciente. Muitas vezes ela vai embora com a mesma medicação que ela entrou. Mas ela entendeu o porquê que aquela medicação é importante. Apesar de ela não estar sentindo grandes diferenças, é aquela medicação que vai fazer diferença na vida dela. Então, o conversar, eu acho que é o meu diferencial. Abrir portas, ouvir, acolher e explicar. Não faço nada diferente do que o outro que estudou medicina faz. É o além. É o amor, né? Sem dúvida. É uma paixão muito grande. E todas as idades, quem é o seu público principal? Ou é a mulher hoje, em todas as fases? Eu diria que sim. Acho que hoje, aos 46, eu atendo... Acho que a minha paciente mais jovenzinha foi 3 aninhos, num problema que o pediatra ficou na dúvida se era a melhor maneira de conduzir e enviou para mim. E tenho uma pacientinha de 93 anos. Então, eu acho que a essa altura eu tenho todas as faixas etárias. E acho que isso é por vários motivos. Primeiro, porque a maioria das mulheres prefere ser atendida por uma mulher. O homem é capaz, mas a gente sabe o que uma mulher sente, né? Depois tem o lado da vergonha. As muito jovenzinhas ficam encabuladas de passar com o médico homem e as mais velhinhas também se sentem um pouco incomodadas. Então, eu diria que hoje eu estou num ponto que eu tenho crianças, poucas, porque poucas crianças vão ao ginecologista, uma gama grande de adolescentes, talvez porque minha filha seja adolescente e eu acabe atraindo esse tipo de público, e as maduras. Eu acho que hoje varia bastante o público que entra no consultório.
E cada uma com uma necessidade diferente. Bem né? diferente. Com uma dor, um desejo diferente, Sim. né? Igual nós estávamos na fase, exatamente, minha filha de 18 anos, né? Buscando a melhor profissional, porque ela tem outros tipos de dúvida que não é a mãe que vai conseguir ali ajudá-la, né? Sim. Então, isso é muito importante. E me fala um pouco, quando eu vejo que é uma dúvida muito das mulheres, né? Quando a gente fala do método para prevenção, realmente. Certo. O que escolher? A gente fica enlouquecida com esse assunto, né? Que fala assim, e agora? O que eu vou tomar? O que é bom, o que não é? Ah, esse engorda, esse dá dor de cabeça, esse daqui, gente, como que é? Trombose na perna. Eu falei, gente, como que é? Porque eu nem leio, né? Eu prefiro nem ler. Eu falo, como escolher? O que eu acho que é uma dúvida muito grande de quando chega no seu consultório. É uma das coisas que eu mais ouço o dia todo. Inclusive, a pergunta mais comum de anticoncepcional é, ele engorda? Que mulher que não tem preocupação em engordar? Todas se preocupam, inclusive as magrinhas, não querem ganhar mais peso. As que já estão acima não querem ganhar mais. Então, essa é a pergunta top 1. E eu diria que, se nós estivéssemos conversando a respeito de 1958, de 1960, quando o anticoncepcional oral surgiu numa dosagem absurdamente maior do que é hoje, a gente até tinha o problema do ganhar peso. Atualmente, a gente tem uma gama tão extensa de anticoncepcionais de baixa dosagem que é quase impossível falar que engorda. Claro que nós vamos ter exceções e é para isso que existem as outras opções. Você testou uma opção, não deu certo, vamos testar outra. Não quer dizer que porque essa não deu certo, nenhuma vai dar certo para você. Isso nós estamos falando somente de pílulas. A própria pílula anticoncepcional não é tudo igual. Nós temos 8, 9 tipos de hormônios. Os nomes comerciais variam muito mais do que 8. Mas o tipo de hormônio também é muito diferente. Então, às vezes, o que uma pílula não fica bem para você, a outra fica. O que uma dá um sintoma, a outra não dá. Mas vamos além? A pílula ainda é o método hormonal, aliás, o método anticoncepcional mais comum, né, mais colocado no mercado como sendo mais acessível, mais em conta. Mas aí está um grande segredo. Se você me procura para usar um método de anticoncepcional, o que é bom para você? Existe o melhor método? Depende. Se você quer saber sobre eficácia, tem o top 1. Se você quer o melhor método para melhorar o rosto, a acne, é outra opção. Se você quer melhorar o seu fluxo, é outra opção. Se você quer praticidade, é outra ainda. Então, eu digo que aí entra o meu papel. O que é você não impor um método para uma paciente? Você conhece todos os métodos? Não. Geralmente, a resposta é não. E, invariavelmente, eu falo de um método que ela fala assim, isso existe? Sim. Então, você oferece os métodos. Nós temos pílulas orais de diferentes maneiras. Temos métodos injetáveis, e não é só um, tem mais de um. Nós temos os adesivos, temos anel vaginal, temos implante subcutâneo, que está muito em alta, e temos os DIUs, que também não são apenas 2. Tem vários tipos. Então, cabe a mim explicar as vantagens e as desvantagens de cada um. E eu sempre falo assim, e você vê a luva que cabe na tua mão. Qual é a luva que vai te servir? E aí a resposta vem. Qual é a sua intenção de tomar anticoncepcional? Se for só não engravidar, qualquer um presta. O que mais você quer além de não engravidar? Qual é a sua expectativa em relação ao método? E é você que vai me dar essa resposta, não eu. Não cabe a mim essa resposta. A minha expectativa não é a mesma da sua. E muitas vezes eu me surpreendo com a resposta. Ela vai me dando indícios, eu vou falar, ela vai escolher tal. Ela escolhe outro. Não é? E eu acho que ela é surpreendida ao chegar no seu consultório. Talvez. Porque eu acho que ela não espera essa pergunta. É mais, você vai tomar isso e pronto, entende? Pode ser. Por isso que eu falo, esse seu diferencial
desse servir, da conversa, de não achar, estou gastando meu tempo com a paciente, sabe? Que muitas vezes é assim que nós nos sentimos como paciente. Infelizmente. Infelizmente, isso é muito ruim. E isso torna a tua clínica diferente. Porque ela sai de lá com informações que ela não imaginava. E ela fala, não parece uma médica. Parece uma amiga, né? É como se eu estivesse conversando ali com uma amiga que está me dando o que? Uma direção, está me mentorando, está me dando uma direção do que eu preciso fazer. Ou seja, eu saio de lá sabendo caminhos. Eu saio de lá entendendo, tendo opções do que eu preciso fazer. E já aprendendo muita coisa. Então, peraí, para a espinha é isso? Exato. Se eu quero melhorar, que não é só o ruim, né? Do tipo, não, você vai engordar e tudo. Mas não. Muito pelo contrário. Então, assim, que legal de saber isso, né? E eu acredito que não é só as adolescentes, está falando de qualquer idade que tem esse tipo de dúvida, né? Porque às vezes... a questão de uma menopausada. Exato. E às vezes, poxa, igual eu tenho 2 filhos já e é uma outra necessidade, né? Caso hoje meu marido já é operado, mas assim, é uma outra necessidade para que você possa se proteger também. Então, isso é muito importante. Então, já fica ali, você que tem dúvidas, né, de qual é o melhor anticoncepcional, a doutora está aqui para tirar as suas dúvidas e me fala um pouquinho da clínica. Ok. Para você conhecer essa clínica também, né? Hoje, na clínica, nós temos 15 salas, em torno de 20 profissionais das áreas mais diversas, imagináveis, todos da área da saúde. E muitas vezes a gente consegue atender o paciente de uma maneira integral. Por quê? Ela está fazendo uma consulta comigo. Muitas vezes eu preciso de avaliação de um otorrino, ele já está ali dentro. Às vezes ela pergunta de um método não, um tratamento específico para a pele, vamos pensar assim, um botox, alguma coisa mais estético que não está, né, no meu controle, não sou capaz de fazer. Eu tenho um profissional lá dentro que faz isso pra gente. Por exemplo, uma vez eu atendo uma gestante que tem um problema de cárie, e a cárie pode atrapalhar a gestação, pode causar um trabalho de parto prematuro. Eu oriento que ela passe com um dentista. Claro que pode ser qualquer dentista, o que for da confiança dela. Se ela não tem alguém, eu tenho um lá dentro que possa ajudá-la. Então, muitas vezes, ali dentro, o paciente consegue resolver vários problemas no mesmo espaço. E uma vez que ele está contente com um profissional, a tendência é ele voltar no outro, porque já está próximo, já sei onde é, já sei onde estacionar, já conheço a clínica, ele acaba voltando. Então, a nossa intenção, eu não tenho todos os profissionais que eu gostaria de ter, mas a nossa intenção é ser um tratamento multidisciplinar dentro do mesmo espaço. Eu ainda vou chegar lá. Com todos que eu gostaria de ter. É ter todas as soluções, isso, ou a maior parte delas em um lugar só. E é muito interessante porque, por exemplo, aqui no Grupo TS nós pensamos da mesma forma. A gente fala que é exatamente isso, ter soluções 360 para a gente poder ajudar. Então, no caso, por exemplo, das clínicas, a gente fala, poxa, você precisa trabalhar um pouco mais a gestão do seu consultório, isso, o cuidado, né? Eu mentoro médicos desde 2019, doutora, e eu estou muito impressionada contigo, porque muitas vezes a gente precisa mentorar os médicos em relação a isso, ao atendimento, a olhar nos olhos do paciente. Exato. A olhar nos olhos, a chamar pelo nome, a se preocupar, entende? De não verdade. É de verdade. Não é só a propaganda que você vai fazer na internet. É ele chegar lá e ver que é de verdade, né? Exato. Que assim, que vai chegar na recepção e aquela secretária, ela está sendo uma extensão da doutora Melissa. E tem que ser. Tem que ser. Porque se ela não for a minha cara, ela não serve para falar do meu trabalho. Exatamente. E eu sou muito grata nesse ponto, sou muito bem servida. Eu tenho a Marcela que está comigo há muitos anos. Ela vai me corrigir, mas acho que já fazem 8. Talvez eu esteja errada. E ela é literalmente a minha extensão. Ela foi muito bem treinada. Nós temos um relacionamento maravilhoso. E eu sei que eu posso contar com ela. Isso é importantíssimo. É o cartão de visita da sua clínica, né? É o cartão de visita, é o primeiro contato.
É aquela pessoa ali que vai receber o telefonema, que vai responder o WhatsApp, Exato. que vai falar no e-mail. E é muito interessante isso, porque eu falo muito isso para os médicos, né? Eu falo muito isso para os doutores. Assim, não vou mais contar meus segredos, então. Pode parar. Olha só. Mas assim, poxa, você está fazendo um trabalho, de repente, espetacular dentro do consultório. Né? Olha quanto tempo, foram 11 anos de formação, né? Muito trabalho, muita carreira, muito caminho, e de repente você tem alguém ali fazendo a gestão da tua clínica, de repente você tem alguém ali como secretária que não está sendo a sua extensão, ou seja, de repente você não está recebendo o paciente porque não está nem dando, não está nem chegando. Pode parecer oportuno para o que você está falando. Essa semana eu recebi um paciente que falou claramente no meu rosto, ela não estava lá por mim. Ela estava lá porque em outro consultório a secretária não atendeu as expectativas dela. Só. Resumindo, ela não foi bem tratada. Olha só. E aí, como a minha deu um feedback rápido, humano, carinhoso, ela me procurou, ou seja, ela não foi atrás de mim. A secretária abriu a porta para mim. Uau, olha só, né? E a gente assusta, fala, uau, ela não veio falar comigo? Né? Olha. Não fui eu quem a trouxe para cá? Não. Olha ela isso. disse, eu estou satisfeita com a minha médica, mas eu não aguento mais a secretária dela. Nossa. Ou seja, precisa treinar, né? Precisa treinar. E essa mentalidade empresária, médica empresária, de onde partiu? Porque é difícil, porque assim, o que eu vejo, doutora, muitas vezes, né? E a gente se depara muito com isso. Que muitas vezes o médico, olha só, são 11 anos de estudo. Né, muita coisa que precisa ser feito até chegar no consultório. Sim. E aí você pega aquele diploma, né, a gente estava falando com alguns médicos, eles falaram, Débora, eu passo por isso. Pega o diploma, você fala, estou pronto. Aí você quer montar aquele consultório lindo, aquela clínica linda. Mas não basta. Não basta. E muitas vezes ali você está preocupado com a mesa maravilhosa, aquela cadeira de couro, o seu diploma na parede. E aí você fala, agora eu estou pronto. Né? Foram várias noites sem dormir, foram vários sonhos ali para poder transformar naquilo. Agora eu estou pronto para o meu paciente chegar. Agora eu estou pronto para atender. E às vezes ele não chega. Exato. Às vezes ele não está ali. E por isso que eu falo que precisa ter essa mentalidade empresarial, essa mentalidade de ser uma empresária que é o quê? Eu quero ter mais pessoas, que eu quero servir mais pessoas. E para isso eu preciso ter a minha clínica treinada, a minha clínica com excelência de atendimento. Você estava contando um pouquinho sobre a recepção para poder ter essa excelência de atendimento, de onde surgiu, de onde partiu, em que momento você falou assim, poxa, eu sou uma médica empresária, que eu preciso fazer gestão do meu negócio para dar o melhor atendimento para o meu paciente. Eu não sei se em algum momento eu parei para pensar como empresária. Eu acho que isso foi aparecendo de uma forma natural, baseado no estar na posição do outro. Eu acho que é simples. Por exemplo, você entrar numa clínica enorme e não ter ninguém que te oriente onde é a porta correta, onde é a sala correta, é um problema. Então, na minha clínica, eu tenho uma pessoa que recepciona. A grande maioria dos pacientes não sabe que essa pessoa é meu pai. Por quê? No momento não faz diferença. Mas eu confiei que o meu pai seria uma boa pessoa para recepcionar as minhas clientes de uma forma calorosa. Talvez, se eu tivesse colocado uma pessoa de fora, exigiria um treinamento um pouco maior. Mas eu confiei que o meu pai ia tratar o meu paciente da maneira como eu gostaria, uma vez que eu o conheço. E quanto a melhorar, vamos dizer assim, melhorar o atendimento dentro da clínica, vem exatamente do fato de que eu também sou paciente. Antes de estar onde eu estou, eu trabalhava numa clínica. Eu posso falar porque não tenho nada de negativo para falar, que é a Clínica Central Med, onde me acolheu durante muitos anos, e eu fui muito feliz lá. Eu trabalhava com outros 10 médicos e a gente observava o tratamento de cada médico no dia a dia, o paciente que saía chorando, o paciente que saía falando palavrão porque não tinha sido bem atendido, o paciente que chegava porque mandou um recado há 4 dias e não recebeu a resposta, um paciente que queria apenas uma receita e fez uma consulta 2 meses atrás
E o médico queria cobrar outra consulta para fazer essa receita. Então, eu acho que a mente empresarial surgiu de vivenciar todas as dificuldades do paciente. Mais uma vez, como eu te falei, não me julgo uma estudiosa melhor do que os outros. Mas acho que está naquela... Parar para pensar assim, ó. Essa mensagem pode aguardar 2 dias. Essa não. E isso gera uma mente empresarial automaticamente. Porque o que é ser um empresário? É você dar prioridade ao que realmente tem prioridade e saber afastar o que pode esperar. E você saber gerir em que sentido? Orientar a pessoa que dá a resposta em seu nome, que ela dê a resposta correta, agradável, sem questionar. Perfeito. E né? Não está aí. Eu acho que é uma coisa de você se colocar no lugar dos outros. Por exemplo, eu acho que minha secretária vai se surpreender, ela também não sabe. Quantas vezes eu liguei no meu consultório para ver como o telefone era atendido? Eu fiz isso várias vezes. E pedi para familiares meus fazerem também. Eu orientei, você vai ligar, você vai dizer isso, isso e isso, e você vai perguntar o que é para ser feito. Eu queria saber como era feita essa resposta. Entendeu? Então é fácil. Se eu não gostei da maneira como minha secretária respondeu, eu chego lá e eu falo, Má, quando acontecer isso, você pode responder assim, que vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais agradável, você não vai se estressar com a paciente. Então são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença. E de repente ela nem sabe que ela estava errando nesse ponto. E de repente errou porque não pensou, não foi porque ela quis errar, não foi porque ela estava de mau humor. Precisa de orientação. Exatamente, ela só não sabia como agir. Que incrível. Eu sempre digo para ela, a hora que chega um paciente brigando aqui na frente, ou porque eu me atrasei, ou porque algum tratamento não deu certo, qualquer coisa, não discuta. Dê a razão para ele e deixa que eu resolvo. Porque você não sabe o que esse paciente está passando. Você não sabe o que tem atrás do balcão. Você não sabe o que tem na casa dele. Você não sabe o que ele passou. É uma pessoa, né? Exato. E quase sempre ele senta na minha frente, a gente conversa um pouquinho, a armadura cai. É isso. Né? É diferente. Porque muitas vezes não é contigo, não é por causa daquela situação, mas é uma vivência, é algo que aconteceu naquele dia que transbordou e ele acabou, né, perdendo de repente o controle. Mas olha que interessante, a sua vida empresarial veio de um olhar totalmente assim focado em entender o que eu não quero para minha clínica, né? O que eu não quero que as pessoas passem. Exato. E isso me lembra, né? Eu gosto muito de uma frase, as pessoas falam muito de Tim, tenha foco no cliente, né? Você precisa focar no cliente. E eu sou totalmente contra essa frase. Eu falo, você não tem que ter foco no cliente, você tem que ter foco do cliente. É olhar como ele olha, como ele gostaria, o olhar dele e não nele, exatamente isso. Afinal de contas, a parte técnica, que é o conhecimento que eu tenho, está disponível para todos os médicos. Exato. Todo mundo teve o acesso que eu tive. Foi o mesmo. O que muda? A abordagem. A vontade, o desejo. O falar na linguagem do paciente. Exato. Tem uma clínica... a gente prestou consultoria para uma clínica e eu gosto muito de falar porque eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Se chama Centro de Terapia à Vida e era um processo integrado com vários médicos ali. E é até interessante, né? Que tem bastante empresários e médicos que nos assistem também. E nessa clínica eles me contrataram a nossa empresa para poder treinar toda a parte de gestão. Então, organizar processos, né? Implantar processos dentro da empresa. E a gente começou a treinar a secretária, né, tinha algumas ali também, começamos a treinar. Só que olha só, né, eu lembrei a partir do momento que você começou a contar essa história. Tinha em torno de 27 médicos lá, 27 especialidades diferentes, bastante. 27 especialidades e a gente encantava ali aquele paciente, desde a chegada dele, a jornada dele do começo até o final e a gente percebia exatamente o que a doutora falou. Alguns entravam no consultório e saía triste. Isso. A gente falou, o que está acontecendo? O
que está acontecendo? Então, nós começamos a colocar alguns indicadores para analisar de todos os médicos quais eram aqueles que conquistavam mais pacientes. Que pacientes, alguns começavam e, de repente, na segunda, terceira sessão parava. Sim. Então, alguma coisa estava acontecendo ali. E o que a gente percebeu? Que aqueles médicos, eles não estavam prontos, até comercialmente falando mesmo, nessa parte do encantamento e do cuidado com o paciente. Extremamente técnico, que não tinha nada de rapport, nada de olhar. O problema. Ele resolve, ele é bom naquilo. Mas ele não tem conexão com o paciente. Exato, ele é bom naquilo. E só que ele não conseguia conquistar. E quando não consegue conquistar, não adianta, você tem que ganhar a pessoa. A pessoa precisa confiar na doutora Melissa como pessoa primeiro. E depois como profissional, né? Então ela começa a ganhar uma confiança. E quando não tem o olho no olho, sim, quando não tem esse carisma, quando não tem essa conversa, ele fala assim, poxa, é só mais um. Sabe um erro comum de médico que está começando? Ele mede, ele quantifica o sucesso dele com o número de consultas novas que estão na agenda. Forte isso, hein? Forte isso. Você tem que quantificar o seu sucesso em quantos ficam. Não é quantos chegam. É a retenção. É fácil chegar. Exato. Não é difícil fazer chegar. Uhum. É difícil fazer ficar. É isso. O chegar, vamos pensar, num marketing de um jeito ou de outro, tem vários canais. Chega. Quantos ficam? É fidelizar aquele paciente, né? Então, assim, até a doutora que atende todas as fases, imagina que ela passa da adolescência, vira ali jovenzinha, adulto, de repente está cuidando do bebê ali, né? Pois é. Eu já cuido de meninas que nasceram comigo, você acredita? Olha, eu tenho certeza disso, não olha é só. Fala isso? É melhor não muito, porque o pessoal vai fazer conta, vai chegar na nossa idade, tá? Mas que delícia, é muito gostoso de ouvir isso. E essa clínica, o que nós fizemos ali? Começamos a treinar e levamos para os donos da empresa ali mesmo, né, que eram ali os principais, mostrando o que estava acontecendo. E eles estavam muito preocupados, falaram, e agora, o que eu faço? Porque são outros profissionais que eu não tenho controle. Eu falei, tá, mas a placa, qual é o nome da placa? Qual é o nome ali da empresa? Ou você acha que está falando, né? Se qualquer paciente não estiver satisfeito, ele está falando da empresa ou ele está falando do doutor? O que você acha? E ali eles entenderam. E nós começamos um processo de treinamento paramédico. De todos da empresa. Todos. Encantamento. Virou um padrão, um playbook realmente de padronizar. E foi muito gostoso que eles falaram assim, eu nem imaginava que eu atendia tão mal assim. Ah lá. Eu nem imaginava, porque já veio assim de muito tempo, né? É algo que eu fazia... Fica muito automático. Totalmente automático. Então, entra um, entra o outro, é só mais um. E é isso que não pode, não é só mais um. É alguém especial que está ali do outro lado, né? Pra gente isso é tão importante. Aqui a gente gosta de brincar, a gente fala assim, a gente fala mais um cliente, a gente fala mais uma vida, né? Mais alguém que a gente pode cuidar, mais alguém que a gente pode ajudar, e isso é muito bom. E olha o resultado disso. Com isso, essa clínica cresceu a ponto de abrimos uma outra unidade mais focada ali agora em Aba, né? As crianças autistas, né? Ali, cuidando disso. E só vai crescer, porque a chegada de pacientes especiais só aumenta. Exato, e precisa ter clínicas especializadas para isso. Começamos a cuidar dos pais que estavam lá esperando, então, né, aumentando a esteira de produtos daquela clínica, e abrimos a terceira dentro do shopping em João Pessoa, né, saiu de São Paulo, foi para João Pessoa. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Como é importante você cuidar da tua empresa, né? Como é importante por dois motivos. Primeiro motivo, porque a outra pessoa, ela precisa de um cuidado, ela precisa se sentir especial, ela precisa se sentir exclusiva, ela quer isso, ela está procurando, né, um local que ela possa ser bem cuidada e tratada. Vista de uma forma particular, de uma maneira individualizada. Exato. E em segundo lugar, porque é o seu negócio. Sim. Você chorou para aquilo acontecer, né? Você sofreu para aquilo acontecer. Exato. Então você quer que dê frutos, né? Sim. Isso é o mais gostoso. Então, muitas vezes eu percebia, doutora, que o médico, ele estava dentro do consultório fazendo um grande trabalho, mas ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. Ele estava fazendo um grande trabalho aos olhos de outro médico. É isso. Entendeu? Essa é a diferença. Qualquer médico que o avaliasse, ele estava fazendo um grande trabalho.
Mas nós não temos colegas que nos avaliam. Nós temos pacientes que nos avaliam. Doutora. O médico tem mania de trabalhar para o médico. E não é assim. Até na fala, né? Exato. Porque tecnicamente você vai, daí você fala assim, entendi. Ele tá totalmente técnico falando, entendi. Eu só quero saber quanto tempo que eu tenho de vida, tá? Porque eu não entendi nada, na verdade, né? Na verdade, tipo, resume isso, né? A postura do médico na faculdade faz com que a gente aprenda a ter uma postura diferente, falar coisas que são específicas da área para que a gente seja bem visto dentro do meio médico. Vamos dizer assim, o falar técnico faz com que outros médicos te enxerguem como estudioso, como conhecedor do assunto. Se você talvez estivesse dentro de um local em que você treinasse e ensinasse para outros médicos, isso cabe de uma maneira perfeita. Um congresso, né, por exemplo. Perfeito. Exato. No consultório isso não cabe. Uma pessoa te procura porque ela gosta do teu atendimento e do resultado, claro. Não porque você fala bonito lá no congresso. Não estou criticando quem tem essa postura. Que bom que nós teremos médicos para congresso, para ensinar outros médicos, né? Tem médico que só faz isso, né? Tem médico que a gente chama de speaker, que ele só fala em nome de alguns laboratórios. Por quê? Porque ele explica para o médico o que o laboratório está trazendo de inovação e etc. dentro daquela medicação. E nós precisamos de gente assim. Eu não sirvo para ser isso. Eu tenho conhecimento, eu sei o que eu sei. Mas eu não gosto de falar na linguagem médica. Então, nós temos que ter todo esse perfil adaptado. Quem é você? Com quem você lida? Quem está confiando no teu trabalho, né? Então, mais uma vez voltando, tem médico que é muito bem avaliado se um médico estiver olhando a consulta dele. Se outro paciente estiver olhando, eu falo, acho que eu não entendi esse negócio. Não. Né? E isso é muito do técnico, né? Eu falo que eu lido com isso com os advogados, é a mesma coisa, os computadores, é a mesma coisa, com advogado. Muita dificuldade de falar com advogado. Exato, porque ele tá falando para outro. Isso que você tá me falando. Exatamente. Traduz. Eu fui palestrar para 3.500 contadores, era a mesma coisa. Eu falo, amigo, eu entendi, muito legal o que você falou, agora você pode apertar a tecla SAP? Isso. Por Faz favor. a tradução simultânea. Exato, não dá, não consigo, né? E é bem interessante. Mas agora, aproveitando que a gente não vai falar de forma técnica. Ok. Explica um pouco sobre a reposição hormonal, doutora. Meu Deus do céu, você mulher de 40 anos, você consegue me entender, né? É para usar, não é para usar? Quando que é para usar? Por favor, doutora. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, nós temos que quebrar o tabu da reposição hormonal. Até pouco tempo atrás, não faz, vamos resumir, dá câncer. Exato. Não faça, não use, isso faz mal, isso vai te matar. Vírgula. Tem tantos estudos novos falando que a coisa não é bem assim. Vai ter a mulher que tem a indicação para usar e tem aquela que não tem indicação. Ou seja, reposição hormonal não é para todo mundo, mas é para uma grande quantidade de mulheres que acha que não pode. Então, depende de muita coisa. Uma fumante não deve fazer reposição hormonal. E aí? E aí nós temos a opção fitoterápica, ou ela para de fumar. Aí vem a individualização. O que é mais importante para você? Você manter o cigarro e tolerar todos os outros 40 possíveis sintomas? Ou eu te ajudo a parar de fumar e você faz reposição hormonal? Para começar. Se é uma paciente obesa, não é uma gordinha, é uma obesa, eu não me sinto muito confortável em fazer reposição hormonal. Então, aí nós temos que conversar também. Nós vamos fazer uma dieta aliada para que você perca peso e eu possa fazer a reposição de uma maneira mais confortável ou não. Enfim, nós temos que individualizar. E por que eu falei do cigarro, da obesidade? Às vezes eu preciso perguntar se ela tem uma história de problema com trombose, com infarto antes dos 40 na família. Com câncer também ou não? Câncer de mama, sim. Ah, tá. Então, esses fatores a gente tem que excluir essa paciente da terapia hormonal. Mas a gente pode fazer fitoterapia. Uma vez excluídas as coisas que a gente não pode
entrar no tratamento, a gente tem que explicar para essa paciente que o hormônio não causa câncer. Se você tiver que ter um câncer, você vai ter com ou sem hormônio. Se você não tiver um câncer, você não vai ter com ou sem reposição hormonal. Mas se você for essa que vai ter, a terapia de reposição hormonal é um fermento. Então, por exemplo, imagine que já esteja programado no meu DNA que em 10 anos eu vou ter um câncer de mama. Se eu fizer uma terapia de reposição hormonal, é possível que em 7 ou 8 esse câncer apareça. Ele acelera o processo, ele não é causador do processo. Essa confusão se dá porque toda paciente que tem um câncer ou teve, já tratou e já está bem, nunca mais ela vai poder tomar hormônio. Obviamente, a gente já sabe desse antecedente, você não vai se arriscar. Então aí entendeu-se, se ela não pode, então ninguém pode. Não é uma verdade. Tá? Tem estudos provando que tem hormônios de baixíssima dosagem, que não tem essa interferência em relação ao câncer de mama. E aí vem outra questão. Além de não ter um índice alto de alterar a história do câncer de mama, o bem-estar e a qualidade de vida que ele traz é incomparável. Então, se nós formos pesar na balança para aquela que pode, as vantagens e as desvantagens, eu, como mulher, enxergo muito maior as vantagens. Mais uma vez, quem que vai decidir? É ela que vai me dar a resposta se ela vai fazer ou não. Você joga tudo na mesa. O que pode acontecer, o que não pode, quais são as chances. Se para você essas chances são pequenas, você opta por usar. Se para você esse risco não vale a pena, a gente não usa. Não usa. Só que muitas vezes ela não é ao menos orientada quanto a essa possibilidade. Eu pergunto, você nunca fez reposição hormonal? Ela fala assim, não, meu médico disse que fazia mal, nunca me ofereceu. Mas ele colocou na mesa o que podia, o que não podia acontecer, o que podia melhorar, o que podia piorar. Não, ele só falou que não era legal. Sem explicação nenhuma, Como assim, né? que o médico decide o que não é legal? A obrigação do médico não é decidir. É oferecer oportunidades e o paciente escolher o caminho que ele quer seguir. E explicar, né? E Exato. explicar. Olha só, doutora, eu tenho uma amiga, ela tem 48 anos. Uma energia altíssima, sempre muito feliz com a vida, sabe assim? Nunca vi ela triste nem nada. E ela estava contando pra gente que ela começou a sentir uma tristeza. Começou a se sentir triste, ela não conseguia levantar, sabe assim, quero só ficar na cama. E ela sempre gostou de trabalhar, sempre muito ativa dentro de casa. E ela falou assim, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela achou que ela estava entrando em depressão. É muito comum esse erro. Ela falou, eu estou entrando em depressão, devo estar com alguma crise de ansiedade, porque ela falou, não tenho vontade, eu não tenho vontade de levantar. Eu não sei porque eu estou chorando. Eu não sei porque eu tô triste, eu não sei porque eu tô chorando. E ela ficou uns meses dessa forma. Aí você concorda que para o médico que não ouve é mais fácil falar assim, um antidepressivo para você. Exato, mas foi o que aconteceu. Ela simplesmente começou a tomar alguns remédios, porque não, isso é crise de ansiedade. Mas crise de ansiedade por quê? E ela falou assim, e detalhe, meu casamento em alta, ali eu não tinha problemas para poder estar passando por aquilo. Meu emprego estava tudo ok, na minha casa estava tudo ok. Tipo, por que eu tô chorando? Sabe qual é a frase que eu ouço? Essa não sou eu. Exatamente, essa não sou eu. E eu falei assim, não, tá acontecendo alguma coisa, não é possível. Começou a tomar remédio, só que depois ela encontrou um médico especialista e ele fez alguns exames. E ele falou assim, é claro que você ia estar triste, tá zerado. Hormônio zerado. Hormônio zerado. Ele falou, tá zerado. Ela falou, mentira que tem isso. Ela falou, tem, minha querida. E de repente ele se influenciou primeiro pela idade, pela pouca idade. Exato. E falou assim, não é nada disso. Exato. Então, como isso é algo, acho que muito novo para muitas mulheres, né? Que elas não sabem, não têm orientação. A minha pergunta é, qual é um momento de procurar ajuda referente a isso? Precisa fazer exame, o que precisa ser feito e quando? É por idade? É por alguns sintomas? Quando que isso deve acontecer? Eu vou voltar um pouquinho para te responder. A média da menopausa da brasileira está em torno de 46, 47 anos.
Isso não quer dizer que nós não tenhamos mulheres que menstruam até os 55 e que nós não tenhamos menopausadas aos 28. Uau. Eu tenho uma, eu lembro o nome dela de cabeça. E dos 28 para frente, eu acho que eu já tive pelo menos uma em cada idade, que é muitíssimo precoce. Mas vamos dizer assim, em que momento você tem que procurar? Quando você não é você. Não é necessariamente quando você tem calores, porque os calores é o sintoma mais comumente falado. É o socialmente perceptível. Se eu começar assim aqui, ó, você já vai falar calor de menopausa. Se eu tiver aqui assim, ó, você não vai falar se tá na menopausa, você vai falar, você tá com depressão, a Melissa tá com ansiedade, ou ela tá para baixo, ela tem um problema. Mais uma vez aí, é o paciente procurar ajuda. Então, assim, para quem nunca procurou um ginecologista, você tá perdendo tempo. Porque ele pode te ajudar muito mais do que você pode imaginar. Então, você sentiu algo diferente, procure ajuda. O calor é um detalhe que pode ter e pode não existir na mulher menopausada. Então, a partir do momento que você tem alguns sintomas... Melissa, mas como é que você vai saber? Tem dosagem hormonal, tem exame de sangue para isso. O exame de ultrassom nos dá vários indícios de que esse processo está acontecendo. E muitas vezes o exame de sangue não acusa, um exame de imagem, um ultrassom não dá indícios, mas ela bate 8, 9 critérios de sintomas de pré-menopausa. E aí vem da sensibilidade da pessoa, aí eu vou falar do médico especificamente. Você topa fazer um tratamento de teste? Eu te dou uma amostra, porque geralmente aí vem a questão do custo, né? Eu amo a amostra. Por quê? É uma forma do paciente testar sem o custo. Então, ele vai ser mais vulnerável ao que você está falando. Ele vai topar testar. Quando ele fica na dúvida, será que é isso mesmo que ela está falando? Vou te dar uma caixinha. Você faz um teste e vê como você fica. E volta para a gente conversar. Não resolveu? Ok. Estamos no caminho errado. Estamos no caminho certo. Ela voltou melhor. Então, também tem a menopausa que demora para aparecer no exame de sangue e no exame de ultrassom. Talvez daqui a um ano ela refaça esses exames e apareçam os sinais. Hoje a ciência já diz que até 5 anos antes de você parar de menstruar, você já pode ter indícios da perimenopausa. 5 anos. É bastante. Exato. Você falou uma mulher menopausada com 28 anos, eu tô com isso na cabeça até agora. Falei, exato. Não é algo comum, e se você né? não investiga, você vai falar, ela tem qualquer outra coisa, menos menopausa. Mas não, tem ainda mais agora, né? Que um monte de gente está com depressão, crise de ansiedade, de repente está confuso. E precisa de um outro tipo de tratamento. E se não tratar agora, vai piorar, né? Só piora, né? E aí a gente entra numa outra questão que você me disse, quando procurar, quando sentir-se diferente. E aí, mais uma vez, vem o tabu. Tomou pílula a vida inteira, aí eu falo, olha, eu acho que você é jovem, a reposição hormonal vai te fazer bem, vai te trazer um bem-estar, ainda que tenham vários métodos, mas eu falo, acho que está na hora. Não vou fazer reposição hormonal porque isso mata. Olha a falta de conhecimento. A reposição hormonal nada mais é do que devolver um pouquinho do hormônio que você tinha enquanto você menstruava. Esse pouquinho é muito inferior ao que tem numa pílula. Ou seja, você tomou pílula uma vida. Você tá na hora de fazer hormônio. Reposição hormonal, você está com medo de fazer reposição hormonal? Não bate, não casa. Mas a maioria não sabe dessa informação. Não sabe. Quando você fala isso para ela fala, verdade. Eu falo, tanto é que a pílula não pode ser usada como reposição hormonal. Porque ela vai muito além do que você precisa e deve, e pode. E é importante, né? Várias mulheres que estão assistindo, como você precisa se amar e se cuidar. Sim. A gente começou falando sobre ser mãe, ser empresária, ser esposa, casada há 16 anos, é isso? Eu estou há 22 anos casada e só que você precisa de um tempo para que você se cuide. Se você não se amar, outra pessoa não vai te amar da mesma forma. Para você estar bem para a tua família, você precisa se cuidar. Para você estar bem na sua empresa, você precisa se cuidar. Então, às vezes eu não tenho tempo. Você precisa ter um tempo.
É necessário que você olhe para você, porque senão só vai aumentando as consequências. A maioria se arrepende de não ter ido antes. Exatamente. E ver que não é um problema assim, você pode cuidar, você pode tratar e tá tudo bem, para que você continue, né? Na agilidade, na prática, a gente que é tão ativa, para que você possa continuar assim. E para de ficar triste, né? A maioria das mulheres, vamos dizer, da nossa idade, chegam no consultório sempre com 1000 queixas, muitas reclamações. E quando a gente propõe a reposição, primeiro é aquele passo atrás. Opa! Elas têm o medo. Quando a gente explica, elas dão aquela relaxada, questiona, tipo, talvez seja uma luz no fim do túnel. Quando você explica, como eu te falei, ela vai para casa, você oferece quais os métodos que ela pode usar, porque também não é só oral, tá? Tem várias opções para repor hormônios. Tem oral, tem injetável, tem adesivo, tem vaginal, tem spray, tem muita coisa. Na volta, é outro sorriso. Não é falta de incomum eu falar conhecimento. assim, sou outra pessoa. A vida voltou a ser o que era. Então, o que um momento eu sofro uma resistência para entrar com o tratamento pelos tabus e pelas faltas de informações que os próprios médicos não dão, ela volta maravilhada e às vezes chega um momento que eu preciso tirar e tem dificuldade, porque ela não quer parar. Aí eu falo, agora já deu. Bem lá na frente. Não, quero tomar isso aqui mais um tempo. Então, inverte-se a conversa num espaço de tempo incrível. E sem contar do libido, né? Exato. Sem contar de... Melhora calor, melhora libido, melhora dor articular, Exato. melhora o rendimento na academia. Não estou falando só em ganhar músculos, não, tá? Em disposição para ir à academia. Melhora a parte sexual, melhora a secura vaginal, melhora a qualidade da pele, melhora a qualidade do cabelo, melhora a memória. Olha isso. Porque uma das queixas também que um montão de gente tem e não sabe que é daí, é a famosa névoa mental, que nada mais é do que assim, nossa, eu fui na cozinha e esqueci o que eu ia fazer. Ou então assim, eu fui buscar como que é o nome daquilo que eu fui buscar? Não, isso, liga e não sabe para quem tá ligando. Exato, isso desaparece na reposição hormonal. Nós aí ela volta assim, ó. Nós estávamos com um casal conversando esses dias, aí o nosso amigo falou assim, eu já sei até quando o remedinho dela tá acabando. Eu já sei até, falei assim, amor, tá acabando, né? Você tem que voltar na doutora. Tem que voltar porque não tá dando certo aqui. E você sabe, mais uma vez, o colocar-se no lugar do paciente? Eu falo que eu me tornei uma melhor médica depois que eu menopausei. Por quê? A gente lê no livro, a gente estuda, a gente ouve as queixas da paciente. Mas nesse ponto eu vou ser melhor que os médicos homens. Outra coisa foi sentir na pele. Viver, né? Viver na pele o que é a menopausa. E é tenso. Não é tranquilo. Tem métodos para a gente tentar tranquilizar essa passagem, mas não é tranquilo. Eu, como profissional, demorei a reconhecer o que estava acontecendo comigo. O meu marido me alertou. Eu comecei a ficar muito irritada com coisas que habitualmente não tiravam a minha paz. Meu marido chegava e falava assim, o que está acontecendo? Está acontecendo algum problema que eu não estou entendendo? A resposta que eu tinha vontade de falar, ela fala assim, você é que não me entende, não faz nada no tudo que eu peço e está falando que o problema sou eu. Eu falava, não está acontecendo nada. Ele falava assim, essa não é você não é assim. Você está implicando com coisas que você não implicava, você está preocupada com coisas que você não preocupava. Aí, passava. Aí muitas vezes ele falava assim, você não menstruou, né? Aí eu falava, agora a culpa é da menstruação que não veio. Pois dava 2, 3 dias eu menstruava, no período da peri. E aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, mas todo mês ele tá perguntando o que eu tenho, tá acontecendo alguma coisa? Aí fui eu fazer meus exames. Eu vou ao meu ginecologista, mas isso aconteceu num período entre uma consulta e outra. Então não deu tempo de eu voltar rápido, no né? ginecologista e ter as queixas que eu tinha. Meu marido que percebeu. Aí eu falei, opa! Caramba. Mas aí por isso que eu me digo que eu me tornei uma médica melhor depois disso. Você sentir o que o paciente sente te faz olhar diferente para ele também.
É verdade. E por isso que eu te falei no começo, que eu falei assim, olha, esse bate-papo vai ser quase um consultório mesmo. Eu ainda não passei por isso, mas dá para não passar, doutora? Tem alguma forma? Eu tenho que fazer alguma coisa? Me diz. Eu diria que tem pouquíssimas pacientes que passam a perimenopausa de uma maneira tranquila. Não existe nenhuma que não tenha sintoma nenhum. O que eu percebo... Ou seja, para não ter, não existe. Não existe. Não dá. Mas tem várias Triste que você vai isso. conversar, elas falam assim, eu não senti nada. Ela sentiu. Como eu digo, o que é comum a gente falar publicamente da menopausa? Os calores, a irritabilidade, o não menstruar, o sentir coliquinha, né? Ficar depressiva. Ponto. Para aí. Mas se você for ver isso no livro, tem mais de 40 sintomas. Então, o que eu entendo hoje que eu passei por esse período? As que dizem que não passaram nada, tiveram alguns sintomas que elas atribuíram a outras coisas. Eu estava mais depressiva, mas eu tinha brigado com uma amiga, então por isso que eu estava depressiva. A outra, eu passei um período de irritabilidade, mas é porque meu marido fez não sei o quê, e aí era isso. Então a gente sempre tem... A mente da gente é assim, o cérebro da gente é assim. Você sempre tenta buscar uma justificativa mais lógica. Ela passou, só que ela não atribuiu isso à menopausa. Ela achou que era por outros motivos e depois aquilo foi embora. Então, aquela que diz não tive nada... Porque nem sempre o calor não é... Não é regra. Não é regra. Não é regra. Entendi. Então, às vezes assim, eu tive um período de indisposição, mas é porque eu estava cuidando da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, então eu estava cansada. Porque a gente acha que o calor é o pior, né? Eu fico olhando minha mãe e falo, como eu te Deus, disse, é o tá visualmente falo, como assim? chato para quem tá olhando. Incomoda quem tá olhando. A pessoa se sente incomodada, mas quem olha tá falando, essa pessoa tá passando mal. Porque quase sempre vem aquela vermelhidão, o transpirar e o seguinte frio. A pessoa se seca e depois começa a ficar assim. Uau. Então, isso incomoda quem está passando e quem está olhando. Mas tem muitos outros sintomas. Então, não vamos dizer que tem as sortudas. Tem aquelas emocionalmente mais estáveis, que levam os sintomas mais tranquilos como parte de outras causas e passa por ele. E tem aquela que está mais emocionalmente instável, mais ansiosa, com mais problemas, ela vai sentir isso de outra maneira. Para ela vai ser mais intenso. Porque hormônios e emoções estão aqui. Estão juntos, né? Então, ou seja, eu diria se cuida, que, né? Todas vão passar em menor ou maior grau. Todas podem ser ajudadas? Sim. Todas precisam ser ajudadas? Não. É ela que vai me dar essa resposta. Tem aquela que você conversa, olha, isso está acontecendo por causa do hormônio, assim, é um período, vai passar. Na hora que ela entende o que é, ela fala assim, eu entendi, mas eu não vou tratar, eu vou ficar assim. Agora eu entendi por que eu tô chorona, por que eu estou irritada. Pelo menos ela se conhece, isso, né? Então eu vou tentar me compreender melhor e vou tentar ficar sem hormônio. Ok, ela foi lá, pagou uma consulta e eu não tratei ela. Mas ela entendeu o que ela tem. Perfeito. Aí eu aviso, se você mudar de ideia até a próxima consulta e resolver fazer o tratamento, fitoterápico ou não, me avisa. Eu mando o tratamento para você. Vai ter a que pede e tem aquela que não volta. Tem olha, opção, eu tô bem, tá eu tudo optei bem. por não fazer e eu estou bem. Ótimo. Tem a opção. Mais uma vez, individualizar cada uma. E para aquelas que realmente não podem fazer o tratamento, ou porque são fumantes, ou porque são obesas, ou porque são trombofílicas, ou porque tem história de câncer de mama, tudo pode ser melhorado. Um fitoterápico, vou falar na nossa linguagem, não é uma Brastemp, mas ele alivia muito. E aliviar muito é melhor do que nada. É a melhoria do dia a dia, né? Com fazer certeza. Nada é completamente de fazer algo melhorar 50%. Talvez eu não chegue no 100, mas 50 é muito melhor do que 0. Exatamente. Não é? Doutora, que aula, hein? Ah, que delícia, que delícia. E passou tão rápido aqui que eu falei, como assim? Já estão me avisando que é para parar, como assim?
Olha, eu quero te agradecer. Muito maravilhoso. Eu acho que serviu para muita gente, mas principalmente para levar o conhecimento. Sim. A falta ou a ausência de conhecimento, ela gera dúvidas, ela faz com que tenhamos aí ações que não fazem sentido para o dia a dia, e muitas mulheres podem estar sofrendo sem necessidade nenhuma, né? Então eu queria que você deixasse um recado para uma mulher que está te ouvindo, pode olhar ali na câmera, mas um recado para alguém que também gostaria de se cuidar, mas não imaginava que precisava, né? Sim. Então, o meu recado seria o seguinte: se você tem uma dúvida, procure ajuda. Toda dúvida pode ser bem esclarecida. Todo sintoma pode ser melhorado, embora nem sempre ausentado. E algo bem engraçado agora. Todos nós médicos sabemos que os nossos concorrentes principais são o ChatGPT e o Google. Nós sabemos disso, ninguém é bobo. Mas não esqueça que a IA que está lá, que as informações que estão no Google, englobam um universo gigante de muita coisa legal, mas muita baboseira. E você não sendo um especialista, você não tem condições de entender o que é baboseira e o que não é. Então, não importa quem, se é eu, se é o outro médico, se é o meu concorrente, se é o outro, não interessa. Procure ajuda. Mais uma vez, se você não vai ao ginecologista, você está perdendo tempo. Você pode melhorar muito a sua qualidade de vida, além de prevenir problemas muito sérios para a sua saúde. Ok? Estou à disposição. E como que faz para te encontrar? Me fala, qual é a rede social ou o telefone? Uma mulher que ficou ali morrendo de vontade, eu também quero ter uma consulta com a doutora Melissa. Como que faz para te encontrar? Olha, eu não vou deixar exatamente meu Instagram, meu YouTube, etc. Porque se você colocar doutora Melissa Jaú, você vai me encontrar fácil. Não tem muitas Melissas aqui. Então, doutora Melissa Jaú, você encontra fácil. Você vai me encontrar em todas as redes. E se você quiser procurar pelo nome da clínica, Clínica Marralo ou só Marralo. Mas tá muito fácil, o Google me acha rapidinho. Hoje a internet, né, é maravilhosa, Exato. Maravilhosa. E como não é um nome tão comum, tá fácil para me encontrar. É verdade, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi uma honra. Saiba que aí o Grupo TS está com portas abertas para ti, tá? Sempre que precisar. E esse bate-papo, assim, eu acho que eu ganhei muito mais do que muitas pessoas. Então, muito, muito obrigada. Fico feliz por ter ajudado um pouquinho. Com certeza. E para você que está aí nos assistindo, então não esquece, né? Você mulher, se cuide, né? Se ame em primeiro lugar, saiba o quanto você é especial, o quanto você é importante e o quanto você, o seu corpo, ele pode ali ter um comportamento totalmente diferente se você olhar para ele, né? Essa é a realidade. E procura a doutora Melissa, né? Olha só, uma médica totalmente renomada, mas principalmente que tem o olhar do ser humano, né? No individual. Então é isso que nós mulheres procuramos. E você que tem uma clínica, que você que tem uma empresa, olha só quantas coisas maravilhosas que nós falamos aqui. Treine a sua gestão, treine a sua secretária, né? Tenha excelência no atendimento, divulgue a tua empresa para que você possa ajudar mais e mais pessoas, e isso é muito importante para que você continue crescendo. E muito obrigada, né, pela sua audiência, pela sua atenção, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!